Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Passaram bem de ontem? Quem veio aqui com a gente ontem, tivemos um encontro super gostoso. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje a gente vai conversar um pouco com a Natália, que já eu vou apresentar. Nós vamos falar do tema da intergeracionalidade e a gente vai seguir o mesmo esquema de ontem, né? Natália fala um pouco e depois a gente abre a nossa conversa, né? Pode passar para mim, Brenda, fazendo favor, o slide? Aí. Então, a gente está no momento do encontros, né? Com a participação, a realização da Rede de Longevidade, o patrocínio da ELO, o fomento, né, do Fundo Municipal do Idoso e da Prefeitura e o apoio do Grupo Mulheres do Brasil. Então, é com essas pessoas, com o apoio delas e com a participação de vocês que a gente consegue fazer esse trabalho que todos estão gostando muito e que está contribuindo para a construção da longevidade de todo mundo, né? E aí, o nosso programa, então, a nossa jornada é o Pra Vida, que tem o objetivo de ajudar as pessoas na mudança de hábitos de vida, hábitos e estilo de vida para a gente construir uma boa longevidade, né? E a nossa jornada, então, foi composta de uma websérie que está disponível no nosso canal, com todos os temas que a gente vai conversar, o tema de ontem, os de hoje, os do restante da semana. A gente já teve uma formação para as pessoas que se inscreveram e agora nós estamos nessa etapa do encontros que acontece durante toda essa semana, até na sexta-feira, às 16 horas, ok? Pode ir, aí. Então, hoje, a gente vai conversar com a Natália. A Natália vai falar para a gente sobre o tema cultura do cuidado nas relações intergeracionais. Então, nós hoje vamos conversar de encontro de gerações e como que isso pode contribuir para o cuidado, tanto de despertar o cuidado da gente, quanto o cuidado do outro. E depois a gente fecha com os próximos passos, eu apresentando para vocês o que a gente tem hoje às 16 horas e o que a gente vai ter no restante da semana, né? Então, vamos lá, Natália, que ela é enfermeira. Isso. Enfermeira, doutora em enfermagem, docente do Departamento de Medicina da PUC Minas, coordenadora da pós-graduação em gerontologia da PUC, pesquisadora na área do envelhecimento, integrante da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs e consultora individual da Unesco para a construção do Guia de Boas Práticas Intergeracionais. Então, a Natália construiu esse guia, que está muito bacana, que logo que ficar pronto, ela disponibiliza para a gente, né, Natália? E aí, ela hoje, gente, como nós vamos conversar de intergeracionalidade, ela trouxe a Duda, que é a filha dela, que tem 8 anos, né, Duda? Para conversar, para dar essa introdução do tema que ela falou para a gente, tanto na websérie, que está escrito lá no aplicativo, no texto dela, e que ela conversou com a gente também na formação. Natália, o que você vai fazer, você e Duda, e hoje, Natália? Conta para nós. Então, pessoal, boa tarde a todos. Que bom poder encontrar com vocês aqui novamente, né? E a gente poder retomar um pouco da nossa conversa, né? Para quem pôde participar, né, da websérie, quem tem acesso ao aplicativo, que está acompanhando conosco aí as leituras, as nossas produções. Quem está vindo hoje pela primeira vez também, uma oportunidade da gente conversar um pouco sobre a cultura do cuidado nas relações intergeracionais e sobre a educação para a longevidade. E aí a forma que eu achei mais legal de conseguir articular esses dois temas, o que é a cultura do cuidado e o que é a educação para a longevidade, é trazendo a Duda. Então, como a Paula falou, a Duda é minha filha, eu tenho 3 filhos, ela é a minha filha mais velha, e ela veio para contar para a gente um pouco, olha lá, Michele, fazendo um coração para você. A gente veio para contar um pouco, então, e a Duda trazer um pouco da experiência dela com outras gerações. Então, eu vou primeiramente passar a palavra para a Duda e depois eu sigo conversando com vocês. À vontade, filha. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda,
Eu tenho 8 anos e eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com os idosos e os meus avós. Então, eu queria, filha, que você contasse um pouco para todo mundo que está aqui, como é que começou a sua experiência com as pessoas idosas? Quais foram as suas primeiras experiências e como que é para você conviver e relacionar com as pessoas idosas? Quando eu era pequenininha, a mamãe me levava lá nas casas das pessoas idosas e eu ia lá com ela sempre que eu podia. Aí, e também, eu gosto muito de ir na casa das meus avós e eu pintava com a minha avó e eu gosto muito. Uhum. Então, e aí você, nessa relação com a vovó, né? Então, ela tem 2 avós e 2 avós. Todos eles são vivos e ela convive muito, né? E tem as programações que ela constrói com os avós. Então, mamãe, queria que você falasse um pouco das programações, do que você gosta de fazer e o que você aprende com essas ações que você faz com os seus avós. Quando eu estou com os meus avós, eu penso um pouco como eu vou ser quando eu for uma idosa. Eu quero ser muito feliz, eu quero ter muitos netos e uma família bem grande e feliz. E eu também gosto de ver filme com as minhas avós, eu gosto de cozinhar com a minha avó. A comida das minhas avós é uma delícia. E a gente faz viagem juntas também, eu e meus avós e as minhas avós. Uhum. E o que é que você aprende com essas experiências, filha? Eu aprendi a pescar com meu avô. A minha avó me ensinou a fazer um pouco de costura também. E o que você acha que você ensina para os seus avós quando você está com eles? Quando eu vou na casa da vovó, da dona Tina, eu já uma vez, quando eu fui lá da última vez dormir lá, eu estava assistindo um filme, uma reportagem com a vovó, aí a gente conversou sobre os dinossauros com o vovô e com a vovó, e foi legal, muito legal. Uhum. Então, obrigada, filha. A Duda vai participar conosco aqui, né? Vai continuar essa conversa aqui com a gente. E a primeira intenção, né, quando eu propus de trazer a Duda aqui para a gente conversar, é porque a gente propôs, dentro dessa nossa discussão sobre a cultura do cuidado nas relações intergeracionais, que a gente pudesse pensar como é que se dá o cuidado conosco, com cada um de nós, e como é que a gente exerce esse... Então, a gente fala da capacidade de autocuidado, e como é que a gente constrói esse cuidado nas nossas relações, né? E o que eu vivencio, eu tenho que segurar que eu sou muito emotiva, daqui a pouco eu choro, o que eu vivencio na relação da Duda com meus pais, da Duda com meu sogro e com minha sogra, da Duda com as demais pessoas idosas, é de uma aprendizagem mútua, permanente. E aí, quando a gente traz a dimensão da cultura do cuidado, uma primeira importância, um primeiro passo fundamental na cultura do cuidado é da gente se reconhecer nesse cuidado, é de como cada um de nós exerce e desempenha ações a favor dessa nossa capacidade de autocuidado. E com isso, como é que a gente cuida do outro? E para mim, o exemplo mais claro que eu tenho cotidianamente é da relação da Duda com meus pais, né, que é mais próxima de mim, e da Duda com os meus sogros, né? Por que isso? Porque o tempo todo a gente consegue construir uma relação que é uma relação cuidadora em si,
Ou seja, meus pais se sentem muito bem estando com ela e ela se sente muito bem estando com eles. Em uma troca, em uma construção que não é só o do bem de se sentir naquele momento confortável, né? É do bem de que aquela relação ela é uma relação efetiva, de aprendizagem para os dois lados. Então, por exemplo, meu pai, todos os dias que ele passa uma experiência com a Duda, ele me liga e fala: filha, eu fico impressionada com a Duda. A Duda hoje conversou comigo sobre isso, a Duda hoje trouxe para mim sobre isso, a Duda me contou sobre isso que eu não sabia, e a Duda a mesma coisa, né? Agora mesmo ali, ela acabou de almoçar, ela pegou o prato, fez igualzinho meu pai ensinou para ela, né? Meu pai brinca com ela que tem que comer a comida toda, e ela virou o prato e falou: aqui, mamãe, ó, espia só, porque o papai brinca assim com ela, né? Para espiar aqui, que o prato não tem nada no prato mais. Então, ela fez, e ela já está 15 dias sem ver meus pais, que eles estão no interior. Eu fiz um vídeo e mandei para os meus pais no grupo que a gente tem de WhatsApp em comum, porque eu sei o bem que isso faz para eles também, né? Então, eu falei: filha, repete isso aqui para a mamãe mandar para o vovô. Então, eu fiz o vídeo agora e compartilhei, né? Então, pessoal, eu trouxe aqui para essa inspiração da Duda para disparar a nossa conversa. Então, eu queria passar a palavra para vocês, para que vocês pudessem trazer as dúvidas, como é que foram as experiências, quem pôde vivenciar, as diferentes propostas que a gente trouxe aí nos roteiros, nos textos, né? Que a gente pôde conversar no nosso encontro, né? Então, eu queria mesmo que vocês pudessem trazer o que foi possível construir, o que a presença da Duda aqui pode inspirar, o que a convivência de vocês com pessoas de outras gerações inspira, e como é que a gente pode trocar e potencializar isso. Porque muitas vezes, gente, falta uma provocação para efetivar a ideia, né? Dessa construção intergeracional propositiva, saudável, né? Porque a cada vez mais a gente tende a viver de forma mais segregada. E aí, quando a gente se dispõe a verdadeiramente se relacionar e a construir relações intergeracionais, a gente consegue vivenciar o benefício que isso tem para as diferentes gerações. Então, eu queria abrir para que vocês pudessem trazer, né, tanto na experiência de vocês, quanto para os profissionais que estão aqui conosco, né, como é que a gente pode trazer essa dimensão das relações intergeracionais para o contexto profissional, na educação, na saúde, nas ciências de forma geral, no campo do trabalho. Então, são muitas possibilidades que a gente tem de trazer a dimensão das relações intergeracionais, das práticas intergeracionais para o nosso cotidiano. Não só no cotidiano das diferentes gerações, mas também aplicada à nossa prática profissional. E aí, durante a nossa prosa, eu vou contando para vocês algumas últimas experiências que eu tive, né? Hoje eu falo que eu acordo e durmo pensando em práticas intergeracionais e como é que isso nos fortalece, como é que a gente se dispõe mais a aprender e a se reinventar, né? Quando a gente se relaciona com gerações diferentes da nossa. Então, abra a palavra e fiquem à vontade para a gente seguir conversando aqui. Obrigada, Natália. Duda, que bacana, Duda, sua convivência com os avós, o tanto de coisa que você nos ensina aqui com esse seu jeitinho. Muito obrigada e fica aqui com a gente, tá? Que agora o pessoal vai começar a fazer perguntas e comentários, gente. Vamos lá? Quem que quer começar dizendo alguma coisa para a Natália, alguma experiência? Eu sei, Natália, eu não sei se a pessoa está aqui agora, porque eu ainda não estou vendo todo mundo, mas tem uma pessoa que participou com a gente, que viu a websérie, participou com a gente, e que ela montou um grupo de WhatsApp depois da sua aula com os netos, e aí eles ficam trocando experiências, então já é fruto do que você passou com a gente, né? Em todo o material que você preparou para nós, né? Então, isso é uma mudança de hábito, e isso é construir uma boa longevidade, né? Diga, Helena. Oi, gente, boa tarde aí para todos. Boa Natália, tarde, que linda, hein? A Duda, né, que ela chama. Ô, Duda, deixa eu te contar uma coisa também que eu estou fazendo com a minha netinha de 7 anos, a Malu, e que eu acho também que serve aqui de um exemplo, né? A Malu me pediu para eu ensinar para ela espanhol, sabe?
Então, assim, ela é muito interessada, né? E ela já está praticando o inglesinho dela lá, e eu vou ser sincera, que eu não sei inglês, mas espanhol eu sei. Então, a gente começou a fazer uma aula, e, assim, está sendo muito legal, muito gostoso essa interação minha com a Malu, num aspecto diferente de vó e neta, né? Ou de brincadeira, mas dessa relação de aprendizagem, né? Então, eu estava até comentando com a Michelle que eu acho lindo assim, a postura dela para tá, e ela fez questão de ser no Meet, no Google Meet também. Então, assim, como que ela está valorizando isso e como que está sendo rico essa experiência de estar me relacionando além de vó com ela, sabe? Então, assim, eu sempre tive com as minhas meninas pequenas essa busca do conhecimento pela criança, que eu acho que é riquíssimo que as crianças trazem para a gente, mas agora a experiência de vó com neto está sendo, assim, uma coisa maravilhosa. Eu acho que todo mundo aqui que é avó e puder ter essa oportunidade, né? E em breve a Joana, que é minha outra netinha, está com 1 aninho só, mas em breve a gente vai estar também usando das brincadeiras para se relacionar, para aprender, e o que eu acho mais rico, esse aprendizado de mão dupla, né? Porque enquanto eu estou ensinando ela um pouquinho do espanhol, eu estou aprendendo muito mais com ela das atitudes. Então, assim, queria compartilhar isso, assim, dessa importância mesmo da gente estar nessa constante interação, né, intergeracional. Eu falo neto porque na minha família são as menores que tem. A gente não tem mais criança, sobrinho, nem nada. Mas está sendo uma experiência muito gostosa, viu? Queria compartilhar. Tem dia da avó também com a Joana, não é? Tem um dia seu com a Joana, que é o dia da avó, né? Toda quinta-feira é dia da avó com a Joana, porque ela mora mais distante. Isso. Aí é o dia com ela, amanhã é dia, né? Mas, assim, essa aula de espanhol está sendo riquíssimo para a Malu e para mim também. Quer comentar, Natália? A Dudinha quer. Eu acho muito legal passar um tempo com a minha avó e com os meus avós, porque eu estudo em uma escola italiana e se meus avós quiserem assim, aprender italiano, eu estou super disposta a poder ensinar eles, porque eu acho muito legal. E eu e a vovó e os vovôs, a gente pode ficar conversando também. Então, eu acho muito legal. Sim, quem sabe vocês vão fazer uma viagem para a Itália juntos, aí ela já vai saber, eles já vão saber falar alguma coisa, né? Sim, uma vez, quando eu era pequenininha, eu fiz uma viagem para a Itália com a minha avó e com a minha mãe, né? Aí, lá, depois que a gente voltou, a vovó comentava comigo muito que a gente tomou sorvete juntas e eu não lembro disso, né? Mas ela fala que foi muito legal, assim. E eu acho, eu não lembro do dia, né? Mas eu também acho que deve ter sido muito legal. Que bacana. Então, é bacana, Helena, você trazer essa experiência, né? E como que, às vezes, muitas coisas, elas precisam entrar na nossa agenda para que elas aconteçam, né? Então, acho que você traz 2 pontos muito interessantes. O primeiro é da programação disso, né? Se faz bem para a Malu, por que isso não pode fazer parte da sua rotina? Por que a gente não pode ter hábitos a favor de cada um de nós no nosso cotidiano, né? E olha que legal, utilizando a tecnologia que eles adoram, né? Então, eu brinco que a Duda hoje faz aula melhor que eu, ela utiliza do Zoom, ela estuda fazendo aulas para ela mesma, então ela faz os slides, depois ela dá aula e grava, ela liga o Zoom e grava a aula dela, né? Então, isso para a criança é muito motivador, né? Então, assim, acho que tem muitos elementos que você trouxe na experiência, né? E de ter esse dia da avó, isso é muito legal, né? De construir isso que você tem com a Joana, né? De ter um dia em que você está ali por inteira,
para dedicar, né? Porque o amor se dá na presença. E a relação de avosidade, ela é uma relação intrínseca de amor, né? Então, assim, é muito legal, né, ter essas experiências e vamos escutar mais pessoas aqui para trazer isso para a gente também, né? Obrigada, Helena. Wilson, boa tarde, Wilson, bem-vindo. Pode abrir seu microfone. Boa tarde, Paula, boa tarde, Michele, que eu vi também, Yoshiro Nagai, e a Jéssica também está aí. É o seguinte, eu estou com 80 anos, fiz em setembro passado, e minha mulher está perto disso, 79. Então, só nós dois idosos aqui em casa. Eu tenho 3 filhos, um mora no Rio de Janeiro, tem 2 filhos, uma mocinha de 17 anos e um garotinho de 9 anos. E tenho minha filha mais velha, mora em Cuiabá, onde eu morei 40 anos trabalhando lá na empresa de energia, e a outra filha, ela tem um filho de 17 anos. E a outra filha mora em Miami, Estados Unidos. Essa filha, ela separou do marido aqui no Brasil, então o filho dela, que é meu neto, o Cauã, ficou com o pai até agora, até esse ano, uns 3 anos lá com o pai. O pai é muito possessivo, não queria deixar ele ir para morar com a mãe lá nos Estados Unidos. Esse ano ele liberou. Então nós ficamos em dúvida, será que o pai vai exigir o retorno do filho agora, no meio do ano? Parece que não. Então esse meu neto já fez a inscrição lá para fazer o curso de 2º grau lá, né, da 9ª série, que ele saiu daqui, e já escolheu matérias que estão relacionadas à medicina. Então, ele parece que com essa escolha, nós entendemos que ele está pretendendo continuar a estudar nos Estados Unidos. E a gente está torcendo para isso. Mas como eu não tenho nenhum neto aqui, então eu fiz o seguinte, liguei para ele lá nos Estados Unidos e falei com ele sobre vários assuntos, inclusive o estudo. Falei que o estudo é uma coisa que nos promove. Eu, por exemplo, cheguei a ser o engenheiro-chefe da empresa lá em Corumbá, Mato Grosso, porque eu tinha feito o curso aqui na Federal. Depois eu fiz um curso de Direito lá também em Mato Grosso, formei também em Direito, só não cheguei a advogado, fiz até o OAB, mas não cheguei a advogado, que eu vim para cá, meu pai tinha falecido. E aqui eu não quis enfrentar a diferença de trânsito e tal. Então eu falei com ele da diferença que é a pessoa fazer um curso que não é, talvez, a vocação dele. Então, eu procurei incentivá-la, escolher bem, ver, porque eu até já comentei com minha esposa, eu acho uma covardia um jovem ou uma jovem com 17 anos, que faz o Enem, que faz o vestibular, ter que escolher uma profissão. Ele não conhece nada da vida futura. Então, ele vai ter que, talvez, mais tarde, ver que não é já está fazendo o curso, já até na metade do curso, e vai ter que mudar para fazer outro curso. Então, eu tive um colega lá no curso de Direito, o pai dele era juiz, eu acho que o pai dele deve estar intimado a ele a fazer também um curso de Direito, para quem sabe seguir a carreira do pai, que era juiz. Mas o garoto não ia na aula. Ele ia assistir uma aula, depois ia para o recreio, ia brincar, ia passear e matava a aula. Então, olha, você não é obrigado a estudar essa matéria, que você não tem vocação, você não tem aptidão para isso. Então, ele até sumiu, não sei se parou, depois nunca mais vi. Então, é isso que eu comecei com o meu neto, exatamente nesse sentido, para ele escolher bem o curso, se é isso mesmo, medicina que ele quer, que muita gente, às vezes, eu quero fazer medicina, que realmente é uma matéria, uma profissão muito divulgada, né, e tem seu fundamento muito básico. Mas é que, às vezes, a pessoa vê o outro sangrando lá e ele cai fora. A minha filha mesmo, quando via alguém com sangue, ela foi fonoaudiologia, então ela ficava toda trêmula, aquele negócio, então não tinha vocação para essa área. Então, é isso que eu conversei com ele bastante. Aí falei sobre a atividade esportiva lá nos Estados Unidos, que muitas pessoas ganham bolsa lá porque são atletas, né? E pagar curso superior lá é tudo pago, não tem igual no Brasil, tem universidades federais que não são pagas. Então, foi uma conversa boa. E ele falou, vou pensar nisso. Quer dizer, então, a gente transferir para ele a minha experiência. A experiência de vida. Isso, transferir para ele essa expectativa de que a pessoa tem que gostar daquilo que ele vai ser, mas ele tem que saber, procurar como é a função de médico, que o médico faz, etc., para ver se ele se encaixa, né? As qualidades, personalidade, tudo encaixa naquela exigência daquela profissão. Exatamente. Era isso. É isso, então, né? Wilson, obrigada. Natália, você quer comentar?
Então, Sou Wilson, que bacana a fala do senhor, viu? E imagino que tenha feito muito bem para o senhor também, né? Claro. Essa prosa com ele, né? Com certeza, se a gente pudesse ouvi-lo aqui, se o Cauã estivesse aqui conosco, ele falaria do tanto que isso trouxe de reflexão para ele, mas com certeza isso também fez bem para o senhor, né? Claro. Essa construção dessas relações intergeracionais, elas podem fazer parte do cotidiano da nossa vida. Então, o senhor pode, por exemplo, ou ter um grupo de WhatsApp, o senhor com a esposa do senhor, o Cauã, ou, por exemplo, ter uma agenda de 2 em 2 dias, que o senhor vai mandar uma mensagem para o Cauã, vai mandar um áudio, ou vai fazer uma chamada. Hoje a gente tem tanta tecnologia que favorece isso, né? Nossa presença virtual, até às vezes mais forte do que a presença física, né? Então, assim, o que a Helena trouxe para a gente. Só um minutinho, gente. É porque a Natália tem mais 2 meninos pequenos que acabaram de chegar, pelo visto, né, Natália? Gente, é porque agora eles alcançam a maçaneta da porta. E aí eu fico morrendo de dó de trancar. E aí eu ia trancar e não tranquei antes de começar aqui, vocês desculpem. Agora a Dudinha já fechou ali. Mas então, Sou Wilson, eu considero que o senhor trouxe vários pontos aí, né? Da motivação da escolha profissional, da questão da prática da atividade física. O senhor trouxe inspiração para ele. E muitas vezes a relação que os avós estabelecem com os netos, elas trazem uma inspiração muito diferente do que os pais estabelecem com os netos, né? Pela própria liberdade, pela própria leveza que muitas vezes a relação traz, né? E aí só pode ter certeza, às vezes o Cauã vai ter mais liberdade de trazer alguns assuntos para o senhor do que para a própria mãe dele, né? Então, abriu um canal de comunicação que, com certeza, vários pontos o senhor pode provocá-lo aí para reflexão, ele vai poder continuar seguindo essa prosa aí, né? Então, que bacana o senhor trazer para a gente aí, como que a gente pode estar presente, né? Mesmo com a distância, né? E fazer esse bem de uma forma mútua. Muito legal, viu? Bacana demais. Eliane, nossa querida. Não, eu queria, antes de mais nada, parabenizar a Natália, muito importante ela trazer esse tema e colocar que, assim, eu estou na lista lá na filinha para ser avó, mas ainda não sou. E colocar que eu tive uma experiência muito bacana quando eu tinha 57 anos, que eu resolvi fazer um trabalho voluntário, e o trabalho voluntário que eu fiz era com outras gerações. Então, eu era a única pessoa de 60 anos num grupo de universitários, né, de uma média de 28, 29 anos, e nós estávamos juntos fazendo um trabalho voluntário. E essa troca de conhecimento, de informação, isso foi muito importante. E a gente também se abrir, sabe, Paula? Porque, num primeiro momento, a gente tem a sensação de que ou a gente está sendo intrusa, né, naquele grupo, ou a gente tem um medo também de não ser aceita, né? Então, isso passa. Mas aí, depois, quando você supera isso, e eu vejo que na nossa idade, com a nossa resiliência, a gente dar o primeiro passo, como o seu Wilson deu com relação ao neto, o quanto isso é importante. E depois, o quanto essas relações crescem, né? Então, a minha experiência foi uma experiência além da relação avó e neto, mas foi uma experiência no voluntariado que eu fiz com outras gerações. Era só isso. É muito importante. Natália, quer comentar ou passamos para a Jéssica? Então, aí eu quero comentar, né? Claro, lógico, aproveita. Então, Eliane, que bacana, Eliane. Acho que a gente aqui está trazendo dessa relação da avosidade como uma possibilidade, mas a gente tem muitas possibilidades. E aí você trouxe na sua fala 2 construções diferentes, né? Uma da relação intergeracional estabelecida com universitários, né? Então, como é que é possível estabelecer essa relação com universitários? Então, a gente tem hoje possibilidades aí das universidades abertas para a pessoa idosa, né?
E aí a gente tem, né, essa construção do guia da Unesco, que em breve aí o Ministério vai lançar. Eu fiz nessa construção um mapeamento de todas as universidades abertas no Brasil, e nós temos isso em todas as regiões, em todos os estados, como uma grande possibilidade de interlocução, né, para quem tem interesse, né, de estabelecer essa relação com jovens universitários, participar de ações e propor ações, implementar ações no contexto universitário, e também por meio do voluntariado. E do voluntariado, no texto eu provoquei algumas perguntas, né, para possibilidades para a gente começar pensando pelo nosso bairro, por onde a gente mora, né? Então, assim, quando a gente pensa o contexto que a gente vive, quantas escolas, quantas creches, quantos centros de convivência, quantas praças, nem vou só para os espaços institucionais, quantos parques existem em que a gente pode implementar, construir propostas que começam, às vezes, gente, como uma sementinha, né? Eu moro perto de um parque, e aqui nesse parque tem um senhor que faz resgate de brincadeiras de rodas, de brincadeiras, né, aquela brincadeira de jogar bolinha no buraquinho, que eu esqueci o nome agora, de rouba-bandeira, de perna de pau, de amarelinha. Então, uma vez ao mês, ele está lá, no sábado e no domingo, se dispondo a resgatar isso, né, a trazer, manter tradições, a trazer experiências para essas crianças, né? A gente tem, aqui no Brasil, isso ainda não é muito forte, mas a gente tem centros intergeracionais em vários países em que a escola, a creche e a instituição de idosos, por exemplo, ela está dentro do mesmo complexo para que isso faça parte. Então, quantas ações, e aí você foi em um outro ponto muito importante, que é o enfrentamento do idadismo, do preconceito contra a idade. E muitas vezes, gente, o maior preconceito contra a idade muitas vezes começa em cada um de nós. Então, você falou da superação, da aceitação no grupo, né? Então, assim, isso é muito legal. E aí, na sua fala, assim, eu consegui perceber o quanto que, quando a gente está disposto, e você falou disso, a dar o primeiro passo, os outros passos, eles vêm com muita contribuição para cada um dos envolvidos. Porque, com certeza, no projeto voluntário, você contribuiu muito, você também recebeu muito, e aí é uma outra instância de benefícios que a gente consegue vivenciar com essas relações bem estabelecidas. Bacana demais, Eliane. Obrigado pela experiência. Obrigada, Natália. Eu estou aqui doida para contar uma experiência, gente. Eu vou entrar na fila, tá? Ô, Jéssica. Diga, Jéssica, conta para a gente. Eu queria só falar que sobre essa questão, estava vendo todo mundo falar dessa relação com os netos, né? E é muito, muito gostoso ouvir isso, fico lembrando lá com os meus avós também, mas tem muito tempo que eu não tenho mais vô e vó. E eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu dou aula de celular, computador, para os 60+. E quando eu comecei a dar aula, eu já estava um tempo distante desse relacionamento. E eu fui aprendendo tanta coisa, eu estava ali para ensinar. Acho que a internet da Jéssica caiu. É porque ela é professora, gente, de pessoas idosas, né? Então, ela sempre está em contato com essa geração. Pode completar, Jéssica. Eu travei, né? Mas é isso, eu estava... Foi muito... Eu só estou aqui hoje por conta disso, porque eu estava ali para ensiná-los e eu aprendia tanta coisa e eu fui percebendo tanta coisa e conseguindo dar voz para eles através da tecnologia, que foi muito incrível. Então, essa é um depoimento profissional mesmo, do quanto a gente pode ensinar e pode aprender nessa relação. Então, é isso. Que bacana, Jéssica. E a Jéssica sempre comenta com a gente o tanto que ela aprende, tanto que essa relação é prazerosa, né, Jéssica? Quer comentar, Natália? Vamos para... Então, Jéssica, você falou só duas palavrinhas imprescindíveis. É dar a voz e a troca. Isso se chama ensinagem. Quanto mais a gente se dispõe a ensinar, mais a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, mais a gente quer motivar esse processo de ensino e de aprendizagem.
Então, você trouxe aqui uma experiência das relações intergeracionais aplicadas num contexto profissional, de trabalho, mas que é preciso, Jéssica, ter essa disponibilidade. Porque também, se o profissional se coloca em um espaço, você poderia ter aprendido muito menos se você tivesse se colocado em um lugar do silêncio dessas pessoas idosas. Então, você falou assim, eu dei voz pela tecnologia, e é isso. Então, quando nas relações profissionais, a dimensão de dar a voz para que tenha o que é fundamental de uma construção de conhecimentos que seja mútuo, as relações intergeracionais, elas requerem isso, é preciso que tenha voz, né? Então, assim, bacana demais, Jéssica, obrigada pelo seu relato. É lindo isso de dar a voz, né? E aí eu vou dar voz para uma 60 mais também, Rosângela. Eu tenho netos de diferentes idades, de 13, 11, 9, e a gente luta muito para tirar um pouco da tecnologia, então a gente faz bordado, a gente sai para o jardim para procurar a menor florzinha que a gente conseguir encontrar, a folha mais interessante. Então, a gente fica criando algumas brincadeiras para que a gente possa ter um momento juntos, que não seja de tecnologia, porque a gente já está um pouco desgastado disso, ou eles querem uma experiência diferente com a avó. Mas eu queria contar, aí é parte tecnológica. A minha neta de 13 anos, ela coloca valor no que ela ensina para mim. Ela falou, vovó, é melhor você ir anotando, porque você já está me devendo muito. Então, eu gosto muito dessa conversa e desse jeito dela enxergar como o tempo dela tem valor, o que ela me ensina tem valor, que eu pagaria por isso, e tem limites. Ela fala, eu vou te ensinar só 2 coisas desta vez. Então, essa negociação, essa conversa com um pré-adolescente é extraordinário, porque a gente começa a entender que sim, né? A mãe trabalha muito, o pai trabalha muito, eles são separados, ela percebe essa coisa já das finanças, né? E ela percebe também que envelhecer é caro, que por isso a vovó não pode fazer tantas coisas pagas e tudo, mas a gente tem acordos. Então, eu acredito que esse intergeracional, quando se tem acordos, quando se tem limites, quando se tem conversa boa, honesta, a gente está sempre pronto para dividir o dia, de aprendizado, de conversa, de preparar uma comida junta, porque ela já gosta. Então, que a gente, foi o que a Natália falou, uma programação, uma organização de tempo para que esse tempo seja de qualidade, para que ele seja de verdade bem construído, porque nós temos muito pouco tempo com eles, eles moram em outros países, então a gente precisa até aprender a usar o tempo a nosso favor para que a gente tenha experiências felizes, lembranças felizes desse pouco tempo que temos junto. Então, eu adoro essa ideia de precificar, de monetizar. Então, eu estou sempre com o dinheirinho guardado e falo, olha, um adiantamento pelas coisas que a vovó anda lhe devendo. Então, é gostoso. Que legal, Rosângela. Que delícia isso, né? Agora, eu adorei procurando outras alternativas, viu, florzinhas e tudo mais. Natália? Primeiro é a Duda. Ela pediu a palavra aqui. Ótimo. Eu fiz uns bolinhos e uns biscoitos para vender na porta do meu prédio. Aí, no mesmo dia, eu fui na casa da minha avó. Aí, eu vendi para minha avó e eu gostei muito quando ela falou, tá muito gostoso, ela me ajudou a vender para as outras pessoas. Ela falou, tá muito gostoso o bolinho, tá muito gostoso o biscoito. E eu gostei muito. Eu achei muito legal. É que a Duda está de férias, e aí, Rosângela, ela falou, posso falar? Eu falei, pode. Ela cada semana agora, ela está fazendo... tá difícil ver o rostinho da Duda, a iluminação aqui tá ruim mesmo, viu? Filha, chega mais pertinho aqui, ó, que aí facilita para as pessoas te verem.
Obrigada, sou Wilson. Ô, Natália, você tem que tirar o blur do efeito de fundo, que é isso que dificulta ver vocês duas. Ah, melhora? Peraí. Isso que foi Duda que colocou para mim, sabe? Ela coloca... Como é que tira esse amor aqui do... Não, deixa eu... Não tira, por favor. Ela coloca esse... A Duda ensinando a Natália, gente. Não, mas é o tempo inteiro. Isso, meu amor. Aí. Agora melhorou? Ah, ótimo, ótimo. Então, essa experiência que a Rosângela trouxe para nós, eu acho que fala muito. A Rosângela já foi destacando vários pontos assim imprescindíveis, né, na experiência dela, mas fala para a gente que às vezes não é preciso ter um tempo longo, é preciso viver com intensidade o tempo que se tem nessas relações, né? Então, pode ser que a Helena faça um meet com a Malu de 30 minutos, para ela valer o dia inteiro, né? E para a Helena também valeu, né? Então, quando a Rosângela traz essa questão da programação, da organização, dos acordos e da nossa disponibilidade de escuta, a criança, o adolescente, ele também tem agenda. Quantos dias aqui em casa a Duda fala comigo assim, mamãe, hoje a minha agenda está muito cheia. Eu preciso fazer isso, preciso fazer isso. É a agenda dela, sim, né? E como é que nós, de gerações diferentes, a gente é capaz de respeitar essa agenda, de articular com essa agenda, negociar essa agenda em determinados momentos, né? A favor de se construir relações intergeracionais efetivas, que não sejam autoritárias, que não sejam unilaterais, né? Ela precisa ser dialógica, ela precisa ser uma relação intrínseca que traga esses benefícios para os dois lados, né? Então, assim, a gente fala que dentro da família, a família é a nossa primeira instância intergeracional, mas muitas vezes ela é a primeira instância intergeracional em alguns contextos porque ela promove o encontro das diferentes gerações, mas muitas vezes naquele contexto não se estabelece práticas intergeracionais, porque para isso é preciso ter respeito, que a Rosângela trouxe aqui para nós, é preciso ter capacidade de negociar, é preciso dar voz às diferentes gerações, né? Então, assim, bacana demais, Rosângela. E acho que essa coisa da ocupação do tempo com as tecnologias, a gente vai conseguir, sim, pensar isso diferente quando a gente tem outras ofertas a serem construídas. E aí você trouxe para nós que você convida os seus netos para outras agendas, e com certeza eles topam. Às vezes não topam no primeiro 5 minutos, porque a tecnologia ela tem uma força da dependência, a depender do que eles usam, né? Seja de determinados vídeos do YouTube, de redes sociais, né? Mas que depois que ele se dispõe a desligar, sair daquela rede social, ou daquele YouTube, ou do que ele está vendo naquele momento, ele se entrega para aquela outra experiência, né? Então, assim, muito legal, né? E acho que o fato de estar junto, às vezes a gente fica pensando que precisa ter programações com muita coisa juntas, muita coisa já construída previamente, mas a relação intergeracional ela precisa de uma construção colegiada. Então, a gente pode, assim, o que nós vamos fazer hoje juntos? Eu não preciso ter, assim, hoje nós vamos no cinema, hoje nós vamos no parque, hoje nós vamos... Não, porque às vezes o que ele está querendo fazer naquele momento é colorir com a avó, né? Por exemplo, a Duda adora fazer isso, a sentar com a minha mãe ou com a minha sogra e pintar. É isso que ela quer, ela não quer sair, ela não quer ir passear, não precisa de um outro espaço, ela quer estar ali por inteira com os avós, desenhando, pintando, né? E na sua fala eu lembrei de um livro, que estava até aqui do meu lado, foi fácil de pegar, que eu até usei um pedacinho dele, que é esse livro da Cora Coralina, não sei se você conhece, se chama A Menina, o Cofrinho e a Avó. Eu acho que vale, Rosângela, depois uma leitura, talvez com seus netos de 9 e 11 anos, eles vão gostar bem, a de 13 também, né? E é legal muitas vezes a gente contar a história e ao final entender o que é criança, o que ficou para a criança daquela história. Então, esse livrinho, A Menina, o Cofrinho, obrigada, Jéssica, A Menina, o Cofrinho e a Avó, vale muito a leitura, principalmente que a sua neta falou da questão do dinheiro, né? E aí, aqui nessa história, é muito fabuloso o que é construído com esse dinheiro, né? Então, vale a pena, tá, Rosângela? Obrigada. Ótima dica. Pessoal, Lucimara tinha pedido para falar. Ela não está aqui mais com a mão levantada, mas ainda quer falar, Lucimara? Então, aqui ela. Pode abrir seu microfone?
Abre o microfone. Isso. Desculpa, eu precisei me ausentar um pouquinho aqui do vídeo. Eu não tenho netos, né? Mas eu tenho uma experiência intergeracional de quando eu ainda estava ativamente no meu trabalho. Não se falava ainda ou pelo menos eu não tinha conhecimento, né? Na questão do idadismo ou do preconceito, que hoje a gente tem ouvido muito. E eu passei por essa experiência e não soube lidar com ela naquele momento, né? De ter que conviver, eu já me aposentando e uma nova geração chegando, e acho que o preconceito, a dificuldade muito maior minha em me lançar, né, eu vou me aproximar dos mais novos, em aprender com os mais novos, talvez do que a aceitação deles para comigo, né? E isso fez com que eu acelerasse até o processo de interrupção da minha jornada de trabalho, né? Então, não sei se outras pessoas têm assim, me falar alguma coisa a respeito, mas eu agora, como um movimento na minha vida, isso eu já interrompia meu processo a minha jornada de trabalho já há quase 10 anos, mas um projeto de vida agora, meu, depois de me inteirar muito desse assunto e eu estou cada vez mais buscando aprender, e com vocês muito mais, tenho participado de todos os seus cursos, de levar esse conhecimento para dentro das empresas, por um trabalho profissional mesmo. Isso está sendo um projeto de vida, estou montando uma empresa voltada para isso, porque aquilo que foi muito difícil para mim, eu tenho certeza que tem muita gente ainda que passa por isso, por não conhecer mesmo esse preconceito do idadismo, né? Então, muito bacana, vocês que já estão praticando isso com os netos, acho que esses netos já vão para a vida com outro olhar, né? E também eu acho que é hora de mostrar para essas pessoas, olha, também olhe para os mais novos, a gente tem muito que aprender e se abrir, como alguém falou alguma coisa, né? Dar voz, se abrir, se permitir, isso é extremamente fundamental. Bacana. Acho que era isso, a minha experiência aqui de falar alguma coisa, né? Eu tenho certeza que muita gente passa por isso, né? Gente, olha, nosso tempo está no final. Natália vai fazer comentários rápidos agora do que a Lucimara falou, depois da Michele e o Elvio, tá? A Natália vai ter que ser mais rapidinho, tá bom? Vamos lá. Paula, se você quiser deixar a Michele e o Elvio falar, eu comento os três. Ótimo. Tá, vamos lá, Michele. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Ô, Lucimara, nós combinamos, minha querida, porque o meu comentário ia ser muito na linha do seu. Eu ia trazer aqui uma reflexão sobre o contexto da intergeracionalidade no ambiente de trabalho. A gente está falando aqui desse curso, porque a gente tem o público 60+, e a gente tem profissionais. E para os profissionais em especial, como eu, né, que sou uma profissional da longevidade, alguns que estão aqui me ouvindo também são, trabalhar no ambiente intergeracional não é um desafio, é uma oportunidade, na minha visão. Então, a própria equipe da rede, se vocês prestarem atenção nessa equipe toda que está trabalhando com vocês desde o início do curso, nós temos pessoas de 20 anos, pessoas de 30 anos, pessoas de 40 anos, pessoas de 50 anos, pessoas de 60 anos. E para a gente, essa riqueza intergeracional é que constrói as soluções feitas com as pessoas e não para elas. Então, primeiro, um depoimento pessoal aqui da rede. Segundo, eu escrevi um texto para vocês lá no aplicativo, e também tem na websérie, também para quem assistiu o meu curso, falando sobre o ecossistema da longevidade. E lá eu dou um exemplo do que a Fundação Dom Cabral vem fazendo na discussão da gestão dentro das empresas para o tema da longevidade. E eu deixei lá um link de um estudo que eu coordeno, que é dentro do FDC Longevidade, especialmente no recorte que você falou, fala sobre como a gente gerencia pessoas, equipes, num ambiente intergeracional. E é muito focado para as empresas, porque a Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios. Então, para quem quer olhar para esse outro lado,
de como esses temas se aplicam nas empresas, eu recomendo fortemente esses estudos, esses eventos que estão todos disponíveis e gratuitos para vocês, tá bom? Obrigada, Michele. O Elvio tinha levantado a mão, ainda quer falar, Elvio? Você pode falar bem rapidinho. Com certeza. Eu só quero me apresentar, eu sou o Elvio, estudo sobre a terceira idade, ajudo o Instituto Ânima em cursos e também estou dando uma mãozinha lá no CPR, né? Centro de... Oi, fugiu o nome. Centro de Referência da Pessoa Idosa. Isso. Centro de Referência da Pessoa Idosa. Isso. É que eu tenho que falar rápido, porque tem gente me esperando também, eu vou ter que sair. E eu queria lembrar vocês que já existem várias atividades, projetos, todos voltados para a terceira idade. Um deles, o próprio um curso de línguas aqui no Brasil, desenvolve os alunos que são jovens, eles falam com pessoas em LPIs lá nos Estados Unidos, aprendendo e se comunicando com eles. Então, há um intercâmbio e tem nota isso. Existe também uma empresa, várias empresas, uma delas que eu estou em contato é a CyberSenior. Ela cria projetos voltados para a terceira idade e você pode interagir com eles. Então, existem várias formas hoje de a gente colocar projetos voltados para as pessoas idosas. Geralmente são projetos voltados mais para as ações sociais mesmo, mas como, por exemplo, a CyberSenior foi criado por jovens, saindo de uma escola todos de 18, 19 anos, e eles criaram esse intercâmbio com as pessoas idosas. Hoje eles estão no mundo inteiro, em questão de alguns anos. Por que não fazermos isso no Brasil? Eu mesmo estou aqui à disposição, gostaria de colocar meu tempo à disposição disso e desenvolver projetos desse tipo. Mas nós precisamos entender, por exemplo, o que a CyberSenior faz e está dando certo. O que essa escola de línguas conseguiu projetar, essa ideia do jovem falar com uma pessoa idosa lá nos Estados Unidos e a pessoa transmite toda uma vida, quer dizer, não é só a língua, né? Existe aí uma cultura por trás de tudo isso e aí por diante. Então, estou aqui à disposição e gostaria de colocar, eu vi vários comentários de pessoas interessadas em desenvolver projetos. Vamos ver o que existe realmente já na prática para a gente melhorar, para a gente até interagir com eles e tudo mais, né? Tá bom? É só isso. Obrigado. Muito legal, Elvio. E lá no aplicativo, Natália também, no texto dela, dá dicas, né, de algumas referências, muito legal também, que o pessoal pode olhar. Antes da Natália falar, a Elice Dias colocou assim: eu sou diretora de escola aposentada, voltei a estudar, concluiu gerontologia em 2020 com jovens de 20 anos e agora está no mestrado de gerontologia. Sensacional! Que legal, Natália, as suas palavrinhas finais. Gente, que bacana, viu? Assim, acho que essa 1 hora que a gente tem aqui vale muitos dias da nossa vida em termos de ideias, de possibilidades e de oportunidades de construção, né? Vou fazer uma fala mais sintética, trazendo o que a Lucimara, a Michele e o Elvio colocou, né? Eu considero que a gente pode muito ainda avançar nessa dimensão da aplicabilidade das relações intergeracionais, das práticas e dos programas, que aí eu acho que o Elvio fala dos programas intergeracionais, né, no contexto brasileiro, né? Considero que, como a gente já trouxe aqui, o enfrentamento do idadismo, ele precisa ser diário, e ele precisa começar com a nossa autorreflexão, do que tem de preconceito de cada um de nós conosco, com a nossa própria experiência de vida na geração a qual a gente pertence, né? E para isso, gente, a gente precisa, com essa autorreflexão, a gente consegue se dispor a transformar o que seria desafio em oportunidades, porque aí a gente consegue trazer esses pontos que são desafiantes para cada um de nós nessa autorreflexão como uma fortaleza na relação com o outro, né? Porque, gente, a gente tem essa dimensão do preconceito em relação à idade da pessoa idosa, mas nós também temos muitos preconceitos em relação aos adolescentes, aos jovens, né? Já temos também preconceitos na relação com a criança. Então, a gente já entra muitas vezes para uma relação
com uma visão muito turva, com uma visão já estigmatizada do que pode ter ali de produto, né? Então, essa nossa capacidade de reinvenção, essa disponibilidade de articulação, que eu acho que o Elvio fala muito disso, e aí, Michele, acho que a gente pode pensar em várias possibilidades de manter a conexão entre essas 28 pessoas que estão aqui, né? Porque a gente precisa, sim, gente, conectar gerações, né? E conectar gerações que tenham essa disponibilidade para construção, para inovação, para novas ideias, né? A gente tem várias, hoje, empresas aqui no contexto brasileiro que trabalham com a dimensão da empregabilidade da pessoa idosa, que trabalham com essas estratégias, empresas que já trazem essa dimensão do enfrentamento do idadismo lá, claro, nos seus propósitos, né? Então, acho que isso é muito oportuno da gente poder conversar aqui, né? E da gente trazer essa pauta da intergeracionalidade como transversal em todos os âmbitos de conhecimento, gente, né? A gente está falando aqui da intergeracionalidade em um contexto dessas relações intergeracionais mais próximas, mas ela se aplica em todos os contextos, no trabalho, na saúde, na educação, na cultura, no esporte e lazer, na segurança, né? Na nossa vida de forma geral. Então, assim, quero agradecer muito a oportunidade, estou à disposição para a gente continuar essa nossa conversa aqui, né? E que bom que a gente pôde seguir um encontro mais próximo, assim, né? E ver o quanto que a gente ainda pode avançar juntos. Obrigada, Michele. Obrigada, Natália. Obrigada, Duda. Muito bacana pensar que a intergeracionalidade ela traz vida, né? Para todas as gerações. E nós, profissionais, podemos abrir espaço para esses encontros, né? E aí, pessoal, a gente encerra o nosso encontro das 14 horas, mas a gente tem outro daqui a pouco, às 16 horas, é o tempo de tomar um café, ir ao banheiro, esticar as pernas, como a Juliana falou ontem, para a gente voltar às 16 horas com a Flávia Ranieri, que vai falar de novas formas de morar. Então, a gente vai... E ela fala um tema legal também, que é aproveitando a cidade. Então, vamos lá. Daqui a pouco, daqui a 1 hora, a gente tem um outro encontro. Lembrar que tudo isso que a Natália colocou aqui para nós está no nosso aplicativo. Vocês vão poder assistir um pouco desse tema na websérie. Vai lá, porque está muito legal. O aplicativo ele tem outras dicas, ele tem atividades para a gente, sugestão de atividades para a gente fazer, intergeracional, né? Então, baixem lá o nosso aplicativo, tá bom? E aí, a gente se encontra, então, às 16 horas, com Flávia Ranieri, falando de moradia e como é que a gente pode aproveitar a nossa cidade para muitos encontros, né? E aí, pessoal, se quiserem rapidinho, nós temos 3 minutinhos, colocar no chat. O que vocês estão levando desse encontro hoje? Do encontro com a Natália e com a Duda, desses relatos tão bacanas que vocês escutaram hoje. O que está ficando para vocês? Coloca aí no chat, como a gente sempre pede, e a gente se encontra às 16 horas. Muito obrigada a Natália, a Duda e a todo mundo que está aqui com a gente. Diga, Michele, enquanto o pessoal só agradecer. A palavrinha lá. Paula, brilhante condução. Natália e Duda, amei essa dupla incrível, vocês foram maravilhosas. E a cada um de vocês que nos acompanhou aqui hoje, meu muito obrigada. E até daqui a pouco, como a Paula disse. Um beijo. Nos encontramos às 16 horas.